Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o regulamento aduaneiro, tratando especificamente do livro 1, Jurisdição e Controle Aduaneiro de Veículos. Bem, depois de a gente ter desmembrado todo o conteúdo de direito aduaneiro basicamente em 3 blocos, e ter explorado o primeiro item do terceiro bloco, que é um dos mais importantes a estudar em matéria aduaneira, que é o regulamento aduaneiro. Hoje nós vamos aprofundar aqui esse item 3.1, regulamento aduaneiro, em um dos seus desmembramentos. Então é como se a gente ampliasse um pouco mais essa visão, se a gente ampliasse mais o microscópio no mundo do direito aduaneiro. Nós vamos tratar então do livro 1 do regulamento aduaneiro, que versa sobre jurisdição e controle aduaneiro de veículos. O próprio nome sugere que esse livro é dividido em 2 partes, né? São 2 títulos. O primeiro título referente à jurisdição aduaneira, que vai lá dos artigos 2º a 25, e o segundo título desse livro 1, que trata de controle aduaneiro de veículos, que vai dos artigos 26 a 68. Então, a primeira parte, jurisdição aduaneira, é subdividida em 5 capítulos. O primeiro capítulo traz os conceitos básicos, né? E ele vai do artigo 2º até o artigo 4º. Você pode ver que ficou de fora aí o artigo 1º. O artigo 1º só estabelece qual é o âmbito do regulamento aduaneiro, o âmbito de aplicação, né? Administração, fiscalização, controle e tributação nas atividades de comércio exterior. Então, lembre, a tributação é um dos itens, né? O regulamento aduaneiro não é um regulamento do tributo imposto de importação, é um regulamento das atividades aduaneiras. E esse primeiro capítulo, território aduaneiro, ele traz uma definição alargada de território. Ele diz que o território aduaneiro compreende o território nacional, o que sugere que ele é igual ou maior que o território nacional. Desmembra o território aduaneiro, como a maioria dos países de língua portuguesa e espanhola, em zona primária e zona secundária. Zona primária entendidos como os portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, que são os lugares por onde as mercadorias chegam no país e deles saem. E zona secundária, o restante, né? O regulamento traz também as zonas de vigilância aduaneira, lá no artigo 4º, a permissão para a demarcação dessas zonas, mas elas não afetam o desmembramento em território de zona primária e zona secundária. As zonas de vigilância aduaneira não são uma terceira categoria, elas se enquadram dentro dessa divisão bipartida aí, em zona primária e zona secundária. O capítulo 2 trata de locais alfandegados e o capítulo 3 de recintos. Então aí fica uma primeira distinção entre locais e recintos. O regulamento chama de locais os portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, ou seja, todos aqueles lugares por onde a mercadoria pode entrar no território nacional ou aduaneiro e dele sair. Portos, aeroportos e as áreas de pontos de fronteira que tenham alfandegamento, ou seja, que sejam alfandegados. Tem algumas exceções? Tem. O próprio regulamento lá no artigo 8º diz que as mercadorias como energia elétrica e gás podem entrar no Brasil por outros pontos, por linhas de transmissão, por dutos, e prevê até que a Receita Federal possa estabelecer novas exceções. Mas a regra é, toda mercadoria estrangeira só entra no território nacional por portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, ou seja, locais alfandegados. Já os recintos, e um recinto pode ficar dentro de um local, a gente pode dentro de um porto alfandegado ter vários recintos, né? E a gente pode também ter recintos fora desses locais conhecidos como zona primária, a gente chama de recintos alfandegados de zona secundária. Por exemplo, a gente tem portos secos em zonas secundárias, a gente pode ter recintos destinados a remessas postais, aí os recintos alfandegados podem ser tanto em zona primária quanto em zona secundária. A parte do alfandegamento é tratada no capítulo 4, os requisitos para o alfandegamento. Ele recebeu um recheio recente, né, com a Lei 12.350, recebeu um recheio dos artigos 13A até 13D, e que tratam de requisitos técnicos e operacionais para alfandegamento. Então essa é a parte administrativa do alfandegamento, o processo de alfandegamento. E termina, o título 1 termina com o capítulo 5º,
que na maioria dos regulamentos aduaneiros é tratado sob o título sujeitos aduaneiros. Mas aqui ele traz só um dos sujeitos, que é a administração, aduaneira. Os demais sujeitos vão estar lá no final do regulamento aduaneiro. O regulamento brasileiro apartou os sujeitos. Então aqui, o que ele traz sobre a administração aduaneira? Poderes da administração, a competência para a atuação da administração, o que ela pode requisitar, documentos, livros, o que ela pode fiscalizar. E, basicamente, ele começa, né, com o mais importante dos artigos, que é a reprodução do artigo 237 da Constituição, que atribui ao Ministério, então, da Fazenda, hoje da Economia, as atividades de fiscalização e controle do comércio exterior. Então, basicamente, o livro 1 permite à Receita Federal exercer essa jurisdição no território nacional em matéria aduaneira. O livro 2, o título 2 do livro 1, o título 2 do livro 1 trata de controle aduaneiro de veículos. A gente já disse que toda mercadoria que ingressa no território aduaneiro ou dele sai, tem que fazê-lo por zona primária, em regra. Para os veículos, idem. A regra é que um veículo só ingressa no território aduaneiro com ou sem mercadoria por zona primária. Então, o primeiro capítulo do título 2 versa sobre normas gerais. Gerais por quê? Porque se aplicam a qualquer meio de transporte, terrestre, aquaviário, aéreo. E diz lá quais são as operações permitidas para esses veículos. Algo que tem sido cada vez mais importante, que é a prestação de informações pelo transportador, qualquer que seja a via de transporte. A gente acabou desenvolvendo em tempos desiguais aqui no Brasil essa prestação pela via marítima, pela via aérea, ainda não desenvolve bem pela via terrestre. E também esse capítulo 1 trata de controle de unidades de carga, de sobressalentes, e das buscas aduaneiras, que são aquelas operações ostensivas a bordo de embarcações, de aeronaves, normalmente feitas pelo pessoal de vigilância e repressão da Receita Federal. No capítulo 2, embora o título seja Manifesto de Carga, o regulamento trata também da relação desse documento, que é um documento do veículo transportador, com um outro muito importante para as operações aduaneiras, que é o conhecimento de carga. Tanto que, em caso de divergência entre esses dois documentos, prevalece o conhecimento de carga. Ele prevalece sobre o teor do manifesto. O capítulo 3, chamado de Normas Específicas, traz algumas disposições para cada um dos meios de transporte, para o marítimo e para o aéreo, basicamente com uma previsão que tem sido cada vez mais importante para a gestão de risco na área aduaneira, que é a antecipação da informação. As aduanas mundo afora cada vez mais trabalham com a prestação de informações antes da chegada do veículo, seja transportador de carga, seja transportador de passageiros. E isso também está sendo incorporado, também é incorporado ao nosso ordenamento nessas disposições de normas específicas. Sobre o transporte terrestre também é trazida a possibilidade do fracionamento, né? Quando você tem uma operação que não cabe em um único veículo, e aí você vai ter que fracionar o transporte de uma única operação de comércio exterior em vários caminhões, por exemplo, em vários veículos. Isso está tratado aí também no capítulo 3, Controle Aduaneiro de Veículos. O capítulo 4, Descarga e Custódia, é um capítulo com um único artigo, que é o artigo 63. Ele se torna importante para algumas outras disposições que você vai encontrar adiante no regulamento aduaneiro, principalmente no que se refere à responsabilidade. Por quê? Porque a mercadoria fica sob a custódia do transportador até esse momento da descarga. Chegou o navio, chegou o avião no Brasil e descarregou, essa mercadoria passa à guarda do depositário e a responsabilidade também passa a ser do depositário. E o capítulo 5º e último desse título 2 do livro 1 do Regulamento Aduaneiro, chamado de Disposições Finais, traz algumas disposições sobre o veículo respondendo pelos débitos, a possibilidade de o veículo responder pelos débitos, a aplicação subsidiária dessas disposições, inclusive aos veículos militares, quando estiverem transportando mercadorias, e a permissão para que a Receita Federal regulamente a disciplina operacional do controle aduaneiro de veículos. E a Receita faz isso hoje
para cada um dos meios de transporte, a Receita disciplina hoje o controle aduaneiro na chegada do veículo ao país. Então, esse livro 1 do regulamento aduaneiro é muito próximo ao que a gente encontra nos livros iniciais das codificações aduaneiras da América Latina. A única ausência que a gente percebe no livro 1 do regulamento aduaneiro é de um glossário, de uma explicação do que significa cada um desses termos aduaneiros. Isso é algo que a gente espera para quando tiver uma codificação aduaneira no Brasil. Se você gostou da nossa conversa sobre o livro 1 do regulamento aduaneiro, deixa aí seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e também acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.